e glorificar ao Senhor com palmas bem alegres, amém? Glória a Deus. É com muita alegria que eu atendo o convite de conduzir a entrada desse evento do projeto Expansão Jovem. Ao longo dos anos da nossa caminhada cristã, vamos adquirindo experiências, maturidade, sabedoria e até mesmo passando por dificuldades. Mas estamos certos de que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Durante esse percurso, Deus nos faz grandes promessas e nenhuma delas deixam de se cumprir quando nós nos colocamos na presença dele de todo o nosso coração. Glória a Deus. Estar aqui hoje, com certeza, é o cumprimento de mais uma de muitas promessas que o Senhor nos tem feito. E quem crê assim, pode exaltar o Senhor com palmas bem alegres. Aleluia. A glória e a presença do Senhor, ela há de ser revelada neste lugar, amém? Glória a Deus. Graças ao nome do Senhor Jesus. O projeto Expansão Jovem, teve início aqui na cidade de Caxias do Sul. E o Senhor, ele escolheu o irmão Jonas, para estar na frente desse trabalho. E nós estamos aqui apoiando e dando lugar para que Deus possa fazer algo tremendo, para que Deus possa escolher muitas almas lá fora que estão no mundo perdido, para poder estar na casa do Senhor e alcançar a salvação. O nosso objetivo de estar aqui, irmãos, não é simplesmente um motivo qualquer, mas é para poder alcançar a salvação da nossa alma, amém? Glória a Deus. E neste momento, no corredor central da igreja, eu peço que os irmãos se coloquem de pé e que os irmãos possam olhar para cada jovem que vai entrar no corredor central, amém? Glória a Deus. Todos eles têm se esforçado na obra do Senhor para fazer o melhor para Jesus, amém? Neste momento entra no corredor central da igreja o nosso irmão Jonas Santos, que é o coordenador aqui da cidade de Caxias do Sul. Entra também o secretário, o jovem Eliezer Javan. Isso, pode exaltar o nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Do bairro Esplanada, o irmão Edson. Do bairro Castelo, a irmã Karina. A divulgadora do projeto Expansão Jovem na cidade de Caxias do Sul, a irmã Marielle, do bairro Castelo. O irmão Henrique, da cidade de São Marcos. A irmã Esther, da cidade de Farroupilha. Irmãos, são tantos jovens que eu vou citar os nomes deles agora neste momento. E se os irmãos não entrarem em ordem, eu peço que os irmãos continuem exaltando o nome do Senhor Jesus, porque são muitos os irmãos, amém? Glória a Deus. O irmão Cláudio de Andrade, de Leopoldina. Giovanni da Silva, de Zafira. Andrei dos Santos, de Alvorada, Umbu 4. Mateus Aguiar, de Gravataí. A coordenadora Raquel Santos, de Passo Fundo. Ismael Vargas, divulgador estadual. Caroline Machado, divulgadora setorial de Passo Fundo. Lucas Cardoso, Monte Alegre, Viamão. Jeremias Leite, secretário estadual. A irmã Gislaine da Rosa, secretária de Passo Fundo. O irmão Isaac Vargas, da cidade de Gravataí. Wellington de Almeida, da cidade de Esteios. Sabrina Machado, da cidade de Novo Hamburgo. Lucas Tavares, Alvorada, da sucursal de Alvorada. Henrique Silva, Sítio Gaúcho, sucursal Gravataí. Mateus Pereira, da sucursal de São Lucas, Viamão. E o irmão Alan Capella, líder estadual. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus mais alegre? Neste momento eu gostaria de... A irmã Elisa, de Porto Alegre, e a irmã Vitória,
de Cachoeirinha. Também elas estão no corredor central. Pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Que Deus possa abençoar a vida de cada um, amém? E neste momento eu gostaria já de agradecer a minha participação. Com a mais perfeita paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louve ao Senhor, glorifique a Deus, louvado seja Deus. É motivo de muita alegria, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos no primeiro encontro regional do Projeto Expansão Jovem. Aqui à minha direita está a liderança de todo o estado, esses jovens valorosos, a qual Deus escolheu para estar à frente desse trabalho, juntamente com todas as regiões. Estamos aqui numa só fé, para louvar e glorificar aquele que reina e vive para todo sempre. Quem louva a Deus por isso? Quem louva a Deus? Isso, adore ao Senhor, glorifique a Deus, aleluia. Neste momento nós queremos louvar a Deus pela nossa união, pela união desta igreja, porque nós somos apenas um corpo em Cristo Jesus, e como um corpo nós iremos louvar e engrandecer a Ele, porque toda honra e toda glória é para Ele, amém? Nós somos muito, estamos em Cristo, numa só fé, num só amor. Estamos reunidos, unidos pela luz. Somos a família de Jesus. Somos muitos, estamos em Cristo, numa só fé, num só amor. Estamos reunidos, unidos pela luz. Somos a família de Jesus. Quão suave é sentir em nosso meio união. Quando nos unimos, então nasce um só corpo, um só coração. Só você que é a família do Senhor, adore Ele, igreja, adore ao Senhor. Você também é a família do Senhor, aleluia, Jesus. Nós somos muitos, estamos em Cristo, numa só fé, num só amor. Estamos reunidos, unidos pela luz. Cante bem alegre conosco. Nós somos muitos, estamos em Cristo, numa só fé, num só amor. Estamos reunidos, unidos pela luz. Somos a família de Jesus. Somos a família, somos a família de Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Graças a Deus. Quem está feliz com Cristo, digam graças a Deus.
Nós estamos felizes e também eu creio que Cristo Jesus está mais feliz, porque a Bíblia fala no Salmo 133, ó, quão bom, quão suave é que o povo de Deus viva em união, pois ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre, né? Então eu já quero agradecer todos os irmãos que estão presentes, que vieram da grande Porto Alegre, os irmãos que vieram aqui da região de Caxias do Sul. Não vou citar nome por nome, porque eu poderia esquecer algum nome, então, mas eu quero agradecer em geral todos vocês que estão apoiando esse trabalho, né, meus? É um trabalho que na verdade é agradável a Deus. Deus tem prazer nisso, né, de ver o seu povo, a sua igreja unidos, né, nesse propósito, né, projeto Expansão Jovem. O que é esse projeto Expansão Jovem? É crescer, é multiplicar, é somar, é expandir. Essa meus irmãos, é o prazer de Deus, porque a Bíblia nos fala que Deus não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos e seus profetas. Se Deus revelou a diretoria, e a diretoria então, meus irmãos, determinou para que esse trabalho fosse concretizado, eu creio que isso aí é a vontade de Deus. Deus está junto, Deus está nesse propósito, e Deus quer que esse trabalho cresça ainda mais, né? Como falou nosso irmão Alain, meus irmãos, nós somos ele almeja ganhar alma, ele almeja fazer algo de Deus, enquanto a porta ainda está aberta, porque a porta vai se fechar. Jesus está voltando, as almas estão pedindo socorro, as almas estão pedindo ajuda, e nós temos que levantar, andar, igreja, andar. Miqueias disse: levanta, anda, porque não é aqui o vosso descanso. É isso que Deus quer, igreja. Devemos tomar uma posição, devemos entrar diante de Deus no propósito. Agora vamos pedir a Deus, igreja, vamos pedir a Deus agora um pouquinho mais do Espírito Santo, um pouquinho mais. Isso, meus irmãos, abre o teu coração agora, peça a Deus, abre o teu coração, diz o Senhor: abre a tua boca e eu te encherei. Deus quer te encher, jovem, Deus quer te capacitar, jovem, Deus quer te abençoar, jovem, Deus quer fazer a diferença, jovem, Deus quer te usar nos talentos gloriosos, nos dons divinos do Espírito Santo. Mas deixa Deus te abençoar, abre o teu coração, deixa Deus falar, deixa Deus te usar, deixa Deus te utilizar. Oh, glória a Deus, grande é a seara, poucos são ceifeiros. Meu Deus, louvado, glória, cantaraba, cantará. Deus tremendo, Pai, louvado, glorificado, exaltado, Deus, é o teu santo nome, meu Pai. Glória, meu Deus, meu Pai, glorificado, exaltado, Deus, é o teu santo nome. Amém. Obrigado, irmãos, pela oportunidade, irmão Alain, pelo trabalho que o irmão está, meus irmãos, se implantando aqui no estado do Rio Grande do Sul. Irmãos, muito obrigado. Glórias a Jesus. Quem está gostando da festa, diga glória a Deus. Vamos falar assim, ó, diga comigo assim, ó: Jesus. Mais forte, parece que não almoçaram hoje. Quem almoçou hoje aí, levanta seu nome. Mais uma vez aí, vamos tentar. Jesus, nós te amamos. Mais uma vez, Jesus, nós te amamos. A salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quem está neste lugar, quem está sentindo a presença do Senhor através dos louvores? Esta obra não pode parar. Projeto Expansão Jovem veio para isso, para levantar essa nova safra de obreiros, evangelistas, cooperadores, pastores, porque eu sei que Deus vai recolher o seu povo. Os anciões estão partindo, e nós como jovens vamos dar continuidade a esse trabalho. A obra do Senhor não pode parar. Glórias a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Diga glória a Deus. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Louve e adore o nome dele, porque ele merece. Glórias a Deus. Motivo de alegria nós estarmos aqui, neste lugar chamado a casa de Deus, casa de oração, para junto com o povo que vai morar no céu, adorarmos ao Senhor Jesus. Quem vai morar no céu, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus, amém? Glórias a Deus, aleluia. Jesus, pega a tua Bíblia. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade, porque
Só Ele que é capaz de fazer promessas acontecerem, se realizarem na nossa vida. E eu louvo a Deus por esta oportunidade. Eu quero louvar a Deus pelo convite que veio da parte do coordenador aqui da região, o irmão Jonas, que Deus abençoe. Louvo a Deus também pela vida do meu pai, o diácono Carlos, que nos acompanhou, organizou a viagem juntamente com a minha irmã Raquel. A mocidade Adonai, que nos acompanhou nesta caravana, com o pastor Laírto, nosso dirigente. Que Deus venha abençoar e que possam sempre nos acompanhar para fazer a obra do Senhor. Louvo a Deus pela vida de todos que vieram na caravana, por você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui, jovem, criança. Eu louvo a Deus porque você está aqui, porque você sabe que esse lugar existe um Deus que tudo pode, que tudo fez e que tem promessas de vida eterna na nossa vida, amém? Que o Senhor venha abençoar a vida de todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, glórias a Deus. Quem já está com a Bíblia aberta, diga glória a Deus. Eu também quero louvar a Deus com a igreja depois. Então peço para o conjunto permanecer, me acompanhar por um momento, amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. A Priscila não é cantora, mas quando eu vejo uma multidão dessas, que pode esconder a minha voz louvando o Senhor, eu não vou me negar e nem recusar a oportunidade de cantar com tantas vozes abençoadas, amém? Glórias a Deus. Abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 3 e o versículo 10. 1 Samuel, capítulo 3 e o versículo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Diga: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Quem achou diz amém. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Larga a tua Bíblia no banco, por gentileza. Dá a mão para a irmã que está do seu lado. Dá a mão para o irmão que está do seu lado. Eu estou muito feliz, confesso, muito feliz por estar aqui neste lugar. E eu só tenho a agradecer a Deus. E eu estou grata a Ele, porque Ele me deste a vida, Ele me deste uma promessa, Ele realizaste a promessa dEle na minha vida. E ainda eu tenho a esperança de morar no céu, porque Ele também prometeu a vida eterna. Eu tenho tantos motivos para agradecer a Deus nesta tarde. Eu tenho certeza que você, meu irmão, você, minha irmã, também tem muitos motivos para agradecer a Deus. Vamos louvar ao Senhor agora com o coração grato, um coração de gratidão. Enquanto você louva, você vai colocando no teu pensamento, no teu coração, aquilo que você tem a Deus para agradecer, amém? Fecha teus olhos, liga teu pensamento com Deus. Eu preciso que a igreja me ajude a louvar, amém? Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Eu só posso dar-te agora o meu coração. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Muitas graças, Senhor.
teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Posso entrar com confiança diante de ti. Pra quê? Pra te dar graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Eu te dou graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele verteu o seu sangue precioso por mim e por você. O sacrifício de Jesus não foi pequeno. O sacrifício de Jesus não foi, meu irmão, tema fácil. Foi difícil, mas Ele nos amou primeiro. Só por isso temos muito a lhe agradecer. No Desce a Vida, podemos estar aqui. Quantos estão nos hospitais? Quantos não podem falar? Quantos não podem andar? Quantos estão nos presídios, orfanatos, asilos? Você está aqui. Você é especial, você é precioso. Agradeça a Deus. Graças, Senhor. Graças, meu Senhor Jesus. Só a igreja agora. Graças, oh Senhor. Oh, como tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Graças, porque tu és fiel. A tua palavra é verdadeira. O teu amor é infinito, Senhor. Graças, muitas graças. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença neste lugar. O teu Espírito Santo, Senhor, envolver os nossos corações. Oh, Deus, eu te louvo, eu te agradeço, porque tu és maravilhoso. E outro Deus igual não há, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença em nosso meio. Agora, Senhor Jesus, eu quero pedir, aqui neste lugar, venha falar comigo. Venha falar com a tua igreja. Venha falar com o teu povo. Derrama, Senhor, derrama da tua graça. Renova as nossas forças. Aumente a nossa fé. Reaviva a tua igreja. Renova os vasos, Senhor. Derrama da tua graça, Pai. Derrama do teu poder, da tua unção divina sobre as nossas vidas, Senhor. Oh, glória, 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 glória a Deus. Aleluias. Oh, Santo Deus de Israel, a ti nós rendemos louvores. Porque só o Senhor é digno. Porque só o Senhor é Deus. Porque só o Senhor tem palavras de salvação. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E só o Senhor é maravilhoso e nos ama tanto. Fica conosco, Jesus. Venha trabalhar nos nossos corações ainda nesta tarde. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Senta, por gentileza. Bate palma, glorifica, Ele merece. O nosso Deus merece todo louvor. Amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Não negue um aleluia, um glória a Deus para Ele. Sabe, eu fiquei sabendo de pessoas que gostariam de estar aqui, mas por um motivo ou outro imprevisto, não puderam estar. Você está. Isso não é motivo de tristeza. Isso não é motivo de desânimo, de abatimento. O horário já vai avançado, é verdade. Mas o importante é que Jesus ainda está em nosso meio, amém? Deixa Ele receber o teu louvor, a tua honra, a tua adoração.
Deus. Vamos entrar na palavra, glórias a Deus, aleluia, Jesus. É culto de missões. Aleluia. O projeto Expansão Jovem, desde a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele, eu não consigo separar ele da palavra missão. É impossível. Ou seja, o jovem que quer fazer parte desse projeto, se ele estiver com um pensamento em outra coisa que não é missão, ele está no lugar errado. Desculpa me dizer isso, mas projeto Expansão Jovem é missão. Priscila, o que você quer dizer com isso, irmão e irmã? Missão, quando você louva. Missão, quando você prega. Missão, quando você evangeliza. Missão, quando você ora. Eu ouvi falar que missões é feito por 3 fileiras. Uma que ora, outra que contribui e a outra que vai. Quando você ora com aquele teu coração que anseia por ganhar almas para o Senhor, Ele ouve. E se você não pode ir, Ele arruma a fileira que vai. Ele arruma a fileira que contribui para aquele que vai ir. É por isso que as igrejas pedem oferta, o voto, porque fazer missão, seja aqui na tua cidade, seja lá na minha cidade, seja em outros países, precisa que alguém contribua financeiramente para fazer o folheto, para levar uma Bíblia, para levar o pregador, para manter lá muitas vezes o local para pregar a palavra. Muitas das vezes o local ele é tão necessitado de ajuda financeiramente que é preciso dar alimentos para as pessoas que vão na igreja. Podemos fazer missões de muitas formas. Eu sei que tem aqueles que no seu coração arde aquela chama de ir. Tem uns que já têm no seu coração: eu vou ir para tal país, eu quero conhecer tal país, eu vou ser missionário em tal país. Amém. Que o Senhor Jesus realize o desejo do teu coração. Mas tem aqueles que já não têm essa coragem, porque muitas das vezes o país onde o missionário é enviado por Deus, glórias a Deus, aleluia, Jesus, passa muitas dificuldades. Não é apenas ir lá na igreja e fazer o culto, não. Tem que ir lá na casa das pessoas, falar do amor de Jesus, convencer elas de que Jesus morreu para salvar a alma delas e que tem vida eterna para elas. Tem que convencer. Muitas das vezes eles estão enraizados na religião deles, eles não aceitam. O missionário tem que ir mais uma vez, tem que insistir, ele não desiste. O missionário não desiste de uma alma. E na Bíblia nós temos muitos exemplos de jovens, de homens que aceitaram o chamado de Jesus. Porque Jesus ele chama todos. Lá em Isaías ele disse: a quem enviarei? Ele não disse o nome, né? Não disse o nome, ele disse: a quem enviarei? Isaías foi o corajoso que disse: envia-me a mim. Esse aqui, envia-me a mim. Deus lança o chamado. Alguns deixam aquele chamado entrar no coração e dizem: eis aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem outros que eu já vi Deus chamar pelo nome. Esse nunca vai ter como escapar. Samuel foi um deles. Quantas vezes Deus chamou Samuel na madrugada? Quantas vezes? Mais alto, não vi. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mocidade Adonai, quantas vezes? Mais alto. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Deus chamou Samuel pela madrugada, quando ele ainda era jovem. E Samuel, todos sabemos, cresceu dentro da casa de Deus. Ele teve os ensinamentos, os princípios ali, junto com o sacerdote Eli. Ele conhecia a palavra de Deus. Ele sabia que o futuro dele era na obra do Senhor Jesus. E mesmo assim, Deus chamou Samuel. Ele já estava encaminhado, ele já estava na igreja. Quem sabe você nasceu no berço cristão. Você vem na igreja desde que você era pequenino. E quantas vezes Deus tem chamado
você? Quem sabe quantas vezes Deus já chamou você? Quantas vezes em uma pregação, em um louvor, em uma oração você ouviu e você sabe que era Deus te chamando? Você ficou na mesma, pensando que assim do jeito que está bom. Aleluia! Fazendo o que eu estou fazendo já é o suficiente. Oh, Deus maravilhoso! Deus chama porque almas, irmãos, almas irmãs estão lá fora e podem ter ouvido de Jesus, já ouviram falar de Jesus, mas eles não entendem a esperança que nós temos da vida eterna. Eles não entendem a chama que há de nosso coração de adorar somente a Deus e não outro. É nós que temos que ir lá nessas almas. Deus chamou Samuel 4 vezes. Por 3 vezes, a Bíblia nos fala que Deus chamou Samuel pela madrugada. E ele, mesmo sendo um cristão, vamos chamar assim, não entendeu o que era a voz de Deus. E ele se chegava lá no quarto do sacerdote e dizia: me chamou o Senhor? O sacerdote disse: não, te chamei. 2ª vez: me chamou o Senhor? Não te chamei, volta a dormir. Mais uma vez, foi lá para o quarto do sacerdote, me chamou o Senhor. Aí o sacerdote piscou uma luzinha, uma lampadinha. Pera aí, Samuel, se mais uma vez ouvir e chamar o teu nome, então diga: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Pode glorificar, aleluia. Glória a Deus. Lá foi Samuel, voltou a deitar. Só que dessa vez ele estava esperando o chamado. E quando ele ouviu aquela voz, que é doce, mas tem autoridade, que é suave, mas que tem poder, dizer: Samuel, ele se levantou e disse: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Na 4ª vez, assim ele deu ouvidos à voz do Senhor, e ali o Senhor passou todas as orientações para ele. A partir dali, Samuel fez o que Deus mandava. Foi um jovem que andou no caminho do Senhor na sua juventude. Foi um jovem que não se misturou com o que os outros estavam fazendo naquela casa. Sabe por quê? A Bíblia nos conta que os filhos do sacerdote passou com as coisas que desagradam a Deus. Samuel era diferente. Samuel estava na casa de Deus, estava com seu pensamento na casa de Deus e o seu coração na casa de Deus. Glória a Deus. Deus tem missão. Deus tem propósito contigo, jovem, que está na casa de Deus desde pequenininho e está se conformando com o que você está fazendo. Deus tem algo muito maior para você fazer antes que Ele venha buscar um povo remido de boas obras. Mas daí nós podemos falar a respeito de outra pessoa. Uma pessoa que, apesar de conhecer as leis de Moisés, ele não reconhecia Jesus Cristo como sendo aquele da promessa que viria, seria morto e que ressuscitaria. E estou falando agora de Saulo. A Bíblia nos fala que Saulo era um homem que perseguia os cristãos. E perseguir os cristãos, eu quero dizer que quando ele ouvia um cristão falando: Jesus morreu, mas ressuscitou, está no céu preparando uma morada para mim e para você, ele ia lá, ele humilhava, ele feria, se possível ele matava. Saulo não gostava de cristão, achavam que fossem mentirosos, achava que eles estavam inventando mentiras, querendo causar tumulto entre o povo. E Saulo então perseguia os cristãos. Pode ser que exista nesta noite pessoas aqui, nessa tarde, você não persegue cristãos, você não impede cristãos
falarem de Jesus. Mas você não se tornou um cristão ainda. Pode ser que você frequente a igreja. Pode ser que você já aceitou Jesus, mas você ainda não se tornou cristão. Saulo acreditava que um dia o Messias iria vir. Ele acreditava na palavra de Deus. Só ele não acreditava que o Messias já tinha vindo e já tinha feito um sacrifício tão grande por amar a humanidade. Eu não sei o que você está esperando. Talvez você já aceitou Jesus, saiu, reconciliou, voltou de novo, mas você ainda não se tornou cristão. Sabe o que quer dizer cristão? Cristão, a Bíblia nos ensina que eram os seguidores de Cristo, Jesus Cristo, seguir Jesus. Sabe o que Jesus fazia? Jesus anunciava as boas novas de salvação. Jesus, quando ele andou na terra, ele orava, os enfermos eram curados, os paralíticos andavam. Jesus, quando esteve na terra, ele orava pelos oprimidos e eles eram libertos. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele falava do Pai, ele falava da vida eterna, ele falava que deveríamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer que somos falhos e reconhecermos que há um só Deus e que Ele quer salvar a nossa vida, a nossa alma. Se nós não estamos fazendo isso, eu particularmente não acredito que isso é ser cristão. Se não faz o que Jesus fazia, não é ser cristão. É um crente, o crente acredita, mas não faz. Cristão acredita e faz, porque segue o Mestre, e o Mestre é Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Jesus chama a todos. É crente, não é crente? É Deus e amor, não é Deus e amor? É católico, não é católico? Jesus tem uma palavra para todos. Ele tem um amor pela alma de todos. Jovens, eu e você temos muito pouco tempo. Jesus vem. Jesus vem, Ele está vindo buscar um povo. E o que nós já fizemos para ir com Ele? Quantas almas nós ganhamos no ano de 2016 para levarmos junto? Quantas almas já se renderam aos pés do Senhor e estão firmes para que nós possamos subir até o alto dos céus e chegar na presença de Deus e mostrar as boas obras? Quantas almas nós ganhamos? Jesus vem. Sabe por quê? Já está no momento de nós cantarmos Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas ainda, mesmo que seja esse o momento de cantarmos Maranata, olha, meu irmão e minha irmã, ainda tem almas lá fora que podem ter ouvido falar de Jesus, mas não sabem que Deus tem vida eterna para eles, que Deus tem libertação para o vício, para as drogas, que Deus tem transformação de vida, que Deus tem alegria para o coração, que Deus tem a paz para a família. Mas como eles saberão e crerão se não há quem vá? Se não há quem diga eu vou e faça. Como cantaremos Maranata, ora vem o Senhor Jesus, se ainda estamos devendo algo para Deus? Tudo que Ele fez por mim e por você, tudo que Ele ainda faz por mim e por você, você acha que o culto de hoje era apenas para nós cantar, era apenas para nós nos reunirmos, fazermos novos amigos, para dizer quem era quem? Não, não. O culto de hoje é mais uma oportunidade de nós estarmos na presença de Deus, reconhecermos que Ele é Deus e nos prontificarmos a ouvir a voz dEle. O culto de hoje é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. É mais uma oportunidade de Deus para nos dizer: eu te escolhi, te chamei. Não importa de onde você veio, não importa de onde você é, eu te chamei, eu te escolhi. O que estás fazendo? Por quê? Por que negares a Jesus?
Senhor, nem que seja ficar na recepção da porta, passar os votos. Estamos entristecendo o coração do Pai. Aí daí você para e pense comigo, tudo que Ele fez. Tudo que Ele fez. Sabe, eu muitas vezes paro e penso na morte de Jesus Cristo. E quando eu paro e penso no que Ele sofreu por mim e por você, eu não consigo dizer não para a obra do Senhor. Eu não consigo dizer não para a obra missionária. Eu não consigo ignorar esta chama que arde no coração do cristão, meu irmão, minha irmã. Não é possível nós recusarmos. Todos os açoites, as pedras no caminho, o sangue vertendo, todos aqueles que andaram com Ele viraram as costas na hora que Ele mais precisou, na hora que Ele precisava carregar aquela cruz tão pesada e o seu corpo já estava todo dolorido, sangrando. Na hora que Ele mais precisava, muitos disseram que não conheciam Ele. Muitos que foram curados por Jesus jogaram pedra, cuspiram, disseram mate-o. Muitos que tinham sido libertos esqueceram o que Jesus tinha feito por eles. Depois a coroa de espinhos, os pregos nas mãos, nos pés. A morte na cruz do Calvário foi dolorida, foi cruel, foi sangrenta, foi terrível. Tanto é que Ele disse: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele faria tudo o que Deus quisesse, mas a morte era difícil. Quão difícil é nós dizermos para alguém: Jesus te ama. Qual é a dificuldade? Vai nos tirar sangue, vai nos ferir, vai nos machucar, se olharmos para alguém do lado do ônibus e disser: Jesus te ama. Se para o nosso amiguinho da escola, da faculdade, do trabalho, nós dissemos para ele: Jesus te ama, tem vida eterna para você. Quanto de sangue você vai perder, quantas feridas você vai ter se você falar isso, se eu falar isso. Não é difícil, não irá nos machucar. É tão simples, é tão pouco que Deus espera de nós. Você vai dizer para mim: Priscila, ser cristão é fácil? Não é fácil, é difícil. Ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão é só para aqueles que querem ir morar no céu, só para aqueles que querem a vida eterna. Oh, aleluias. E Ele nos ama tanto que, se nós deixarmos de lado a oportunidade que Ele nos deu ontem, hoje Ele deu esta para nós, para mim e para você. Deixar a chama arder no nosso coração. Não nos conformarmos em não ganhar nenhuma alma para Jesus. Não nos conformarmos em não falar com Deus todos os dias da nossa vida. Não nos conformarmos em pedirmos: Senhor, dá-me mais da Tua graça, mais da Tua sabedoria. Ensina-me como ser fiel a Ti. Ensina-me como andar no Teu caminho. Ele tem para mim, Ele tem para você, Ele tem para o povo de Deus. Seja Saulo, seja Samuel, seja qualquer outro, o Senhor tem um chamado grande, o Senhor tem uma missão grande, uma obra grande, um propósito grande. Ele quer que você seja um mensageiro dele. Pensa que orgulho, pensa que alegria, que prazer você ser chamado de mensageiro de Deus, para levar as boas novas aos corações que não têm mais esperança, aos corações que aflitos estão, aos corações que estão indo para o abismo. Deus não tem nada pequeno para você. Deus tem algo grande. Você é especial, você é escolhido. Ele te capacita, Ele aperfeiçoa, Ele te renova, Ele te enche. E Ele faz porque você é o vaso, você é o instrumento. Mas a obra, quem opera, quem age é o Senhor Jesus. É o Senhor. Oh, aleluias. Nós podemos cantar
nós podemos orar, nós podemos interceder, nós podemos tocar um instrumento, nós podemos fazer tudo maravilhoso, nós podemos fazer tudo lindo, perfeito, na sintonia, na nota, seja lá o que for. Mas se Deus fizer alguma coisa através do que nós estamos fazendo, através da nossa vida, foi o Senhor que fez. Se o povo glorificou, se o povo exaltou, não foi o cantor, não foi o pregador, foi porque Deus estava ali. Se o povo foi curado, se o povo foi liberto, se o povo foi renovado, se o Senhor Jesus batizou, foi porque o Senhor estava ali. É Ele que faz, é Ele que opera. Aleluia. Porque só Ele é Deus. Só Ele tem palavras de vida eterna, palavras de salvação para a nossa vida, para a nossa alma. E Ele nos capacita, Ele cumpre as suas promessas na nossa vida, Ele realiza sonhos, Ele é fiel para cumprir a sua promessa na nossa vida. O nosso propósito, ganhar almas para Jesus. Eu e você. Falta pouco tempo para Ele vir. Nós temos pouco tempo para trabalhar, mas vamos ganhar as almas. Vamos buscar as almas. Seja aquele que está desviado, aquele que nunca aceitou. Muitas das vezes, meu irmão, minha irmã, a dracma perdida. A Bíblia fala da ovelha perdida. A Bíblia fala do filho pródigo, mas também a dracma perdida. O que você quer dizer com isso, Priscila? Quem sabe que você está dentro da igreja. Você não está desviado. Você não se afastou. Você não desistiu. Mas você tem achado que só ficar no banco é o suficiente. Quem sabe você é como Jonas. Não se desviou, mas quando Jesus mandou fazer algo, disse: não, Jesus, dessa vez eu não vou. Não, isso não é para mim. A todos, seja dracma, ovelha, seja o filho pródigo, Jesus chama. Ele chama, vem, porque ainda há tempo de nos arrependermos, ainda há tempo de reconhecermos a sua soberania, ainda há tempo de buscarmos a nossa salvação da nossa alma, ainda há tempo de nós buscar a santificação, ainda há tempo de nós fazermos alguma coisa para Deus, ainda há tempo de nós irmos atrás das almas, ainda há tempo. Um dia estaremos todos reunidos lá no céu. E aquele que creu, aquele que venceu, aquele que não desistiu, aquele que perseverou, vai estar lá no céu. E junto com os anjos e com os anciãos, e que tudo que há no mar e tudo que há na terra dirão: bendito é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração. Santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Eu quero estar lá nesse dia. E o meu coração, a minha alma deseja que você, minha irmã, que você, meu irmão, esteja lá comigo. E juntos possamos, em uma só voz, em um só propósito, com alegria no coração, adorarmos a Deus. Antes de nós chegarmos lá, nós temos muito que fazer aqui. Estás disposto? Estás disposto a emprestar as suas mãos, a emprestar a sua voz, a emprestar os seus pés para fazer a obra? Se coloque de pé. Muito nós temos o que fazer. Pensa no que tu podes fazer agora. Ajudar alguém a entender a palavra de Deus. Orar. Você acha que você só tem que ir? A oração, sem oração, não pode fazer nada. O projeto de expansão jovem não existiria se não fosse a oração. Você pode orar, você pode interceder. Ore, interceda. Já é algo grande. Coloca a mão no teu coração. Liga teu pensamento ao céu. Eu sei que
você está disposto a fazer algo para Deus. Eu saio daqui com o meu coração crendo que não é só eu que quero fazer algo para Jesus. Que tem muitas almas aqui que anseiam, tremem para fazer algo para Jesus. O mínimo, se ser útil um pouquinho para Jesus já é o suficiente. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos as tuas mãos e muda hoje a história de alguém. E usa-me, Senhor. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. O que você tem para oferecer a Deus? O que você tem hoje para entregar nas mãos de Deus para ser útil na obra? Os meus pés não são mais meus pés, são os teus, Senhor. Ao teu querer eu os entrego como um veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta